Eu comecei a me apaixonar por artesanato na década de 80, especificamente com arte indígena, né? Na época eu era correspondente internacional, a nossa base era Londres, e era um dia de neve, a história é surrealista. E eu estava num táxi, de repente eu parei na frente de um museu, e estava escrito assim: Os Povos Perdidos da Amazônia, Museu da Humanidade. Eu disse, o que é isso? Mandei o táxi parar, já era final de tarde, né? Eu saí correndo, entrei no museu. É um negócio belíssimo, né? Um estudo antropológico incrível, que eles vinham desde onde nasce o Amazonas, né, que chama o Caiali, no Peru, até a Foz. E eu fiquei perplexa, né, de ver aquela maravilha. Claro que não tinha a tecnologia que tinha hoje nos museus, mas o acervo era um absurdo. E aí eu me senti profundamente envergonhada de mim, né, porque eu não conhecia nada daquilo, né. E quando eu fui morar no Nordeste, já tem 8 anos, né, aí então eu comecei a me aprofundar em outros tipos de artesanato, de outras matrizes, né, porque a gente tem as matrizes indígenas, africana e europeia. E lá eu comecei a ter mais contato com isso, na parte de artesanato de linha específico, até porque a gente trabalhando com moda, né, embora englobe tudo, foi artesanato de linha, que, na minha percepção, é um dos maiores ativos hoje que a gente tem no Brasil, é justamente essa questão do artesanato brasileiro, né, que ainda está subaproveitado. Isso eu assino embaixo. Outra coisa também é a questão de apagão de mão de obra, né? A gente não tem apagão de mão de obra em artesanato. Aí uma pessoa disse para mim, não tem apagão de mão de obra porque não tem demanda. Sim, aí a gente vai ficar no ciclo vicioso, né? Mas não existe apagão de mão de obra. Existe, eventualmente, uma maior qualificação de informação na melhor linha, insumos, etc. Mas o saber e o fazer estão ali. Diferente, por exemplo, na indústria, que nós temos um problema seríssimo com qualificação de costura, de modelagem, das chamadas pilotistas. Em síntese, uma história é uma história, outra história é outra história. E o grande gargalo também é a dificuldade da cadeia têxtil se relacionar e dialogar com a cadeia de serviços de artesanato, muitas vezes por barreiras culturais, por barreiras de diálogo, não entender como certas comunidades, certos grupos têm a sua organização. Não adianta o estilista, saído de uma faculdade do Sul-Sudeste, desembarcar numa comunidade, muitas vezes em áreas remotas, e querer, de uma certa forma, a palavra não é impor, mas colocar proposições estéticas e verdades que ele, do Sul-Sudeste, convive em comunidades que têm muito pouco acesso a muita coisa. Não funciona. É preciso se conhecer como aquela comunidade está estruturada. E uma coisa que me incomoda muito, isso é uma posição pessoal, não dá para fazer marketing, estou trabalhando com artesanato. Não é assim. Sustentabilidade não é uma palavra bonita. Sustentabilidade é sustentabilidade mesmo. É gerar renda, tirar esse povo da pobreza, muita gente abaixo da linha da pobreza, que eu não gosto de pronunciar a palavra, que é muito feia, minha avó ensinou para nem falar qual é a palavra. E eu acho que, se a gente está aqui com esse compromisso, isso tem que ser levado a sério, né? Mas a gente também ainda vê uma dificuldade muito grande do estabelecimento desse diálogo holístico que constitui a economia criativa. Você tem arte popular, artesanato e você tem manualidade. Tudo é feito com as mãos. Só que a arte popular, ela tem um formato
ela engloba muito mais do que roupa. Ela fala de teatro, ela fala de música, ela fala de todo um conjunto do DNA de um grupo, de uma comunidade, de um país. O artesanato, que também é feito à mão, ele tem um valor cultural agregado naquilo que é feito. Essa coisa do valor cultural, a renda renascença, a renda de Bilro, a renda irlandesa, tudo isso tem uma tradição. Já a manualidade, simplesmente, é aquilo que se faz com as mãos, mas não tem esse compromisso do histórico, tem o compromisso da habilidade, da criatividade, mas é diferente. E a gente tem que entender essas diferenças justamente para poder segmentar isso. Então, o artesanato brasileiro é realmente uma grande janela para nós em mercado externo, porque é um trabalho de altíssimo luxo, onde hoje no mundo você não tem muito, até muitos países que tinham artesanato maravilhoso, em função da mudança de políticas públicas, optaram por outras prioridades que não o artesanato. Por exemplo, a Índia. O Brasil tem muito a ver com cor, não é? Com alegria. Ele exerce um fascínio no imaginário internacional. Então, no momento que você coloque Marca Brasil como um guarda-chuva para esse projeto, isso é um grande ganho, porque a gente sabe que custa uma fábula de dinheiro hoje você, no próprio país de origem, construir uma marca. É caríssimo, né? Não só construir, como manter essa marca, manter essa identidade. Pouquíssima gente hoje tem verba para isso. A marca Brasil é um grande valor que podemos agregar, e é preciso também entender que quando a gente está trabalhando com artesanato de linha, que é o que a gente está falando aqui, não é? A gente tem que entender que rendeira, que fileteira, ou que seja, não é costureira. Elas são produtoras desta maravilha. Então, quando a gente vê uma camiseta, que eu digo modelo manilha, né? Manilha, é porque a rendeira não tem que saber fazer roupa, ela tem que saber fazer renda. E aí cabe, eventualmente, tem uma comunidade na Bahia, digamos, que tenha 50, uma sabe usar máquina, uma é traço. Você não pode fazer um investimento violento em cima disso. Você tem que fazer um investimento no melhor insumo, para que a renda, quando entre na água, não desmanche, porque depois não vai comprar. Agora, não adianta, entendeu? Querer que uma mulher dessa saiba mexer num CAD. Não vai mexer nunca. Então, gente, eu acho que é isso, né, que eu tenho para passar para vocês.